Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, querido. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz em nome do nosso Senhor. Nós estamos começando Que Palavra. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Já quero te dizer que os temas da nossa noite hoje serão bem polêmicos. Só uma pitadinha para você. Hoje nós falaremos sobre homossexualismo, falaremos sobre aborto, falaremos sobre ordenação feminina. 3 assuntos bem polêmicos, sem falar dos outros que aqui estão. Então marca as pessoas, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, seja um missionário digital. Certamente você será abençoado e você será também capacitado a responder a essas demandas que normalmente nós temos no dia a dia. Quero começar então saudando os pastores, a Mauri, pastor Juliano, serão aqueles que trarão as respostas às perguntas. E quero começar com a primeira notícia que nós temos aqui. A primeira notícia é a seguinte: Maria, mulher e cristã, defende o aborto. A defesa de Maria no STF, ela diz assim: é um dever ético da sociedade reconhecer as mulheres como agentes morais de pleno direito, com capacidade de escolha e decisão. Imoral é que outros decidam sobre o que nós mulheres podemos ou não fazer dos nossos corpos. Pergunta é: qual deve ser a posição do cristão diante do aborto? Olha, toda a argumentação do direito ao aborto é o direito da mulher sobre seu próprio corpo, né? Mas é uma base totalmente equivocada. Primeiro porque não se trata do corpo da mulher. Não se discute o direito da mulher sobre seu corpo. O que nós estamos discutindo é o direito de uma mulher matar uma criança que está no seu ventre porque não quer gestar essa criança. Se não quer gestar, não devia engravidar. Se engravidou, ter o poder de gestar uma vida é uma responsabilidade. Ter o poder de fecundar uma vida dentro de si é uma responsabilidade que Deus nos deu. Isso só acontece por um ato sexual. Então, a mulher, ela tem o direito de não engravidar. Esse é o direito que ela exerce sobre o seu corpo. A partir do momento que ela tem uma vida dentro de si, ela tem direito sobre o corpo, mas ela não tem direito sobre aquele pequeno corpo que está se formando dentro dela. Ela não tem direito sobre aquela vida que já está dentro dela. É isso que nós discutimos. Quando essa Maria defende aborto, partindo desse pressuposto de direito dela sobre o corpo dela, nós não estamos discutindo o direito dela sobre o corpo dela. Ela vai usar o corpo dela da maneira como ela bem entende. Aliás, esse discurso não é um discurso cristão, de que o meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. O cristianismo é baseado em cima do princípio de mordomia, e o meu corpo não é meu corpo é de Deus. Meus bens não são meus, são de Deus. Ou seja, se ela acha que o corpo dela é dela, ela não é cristã, porque um cristão verdadeiro entende que o corpo é templo do Espírito Santo, é de Deus, e eu tenho que fazer uma boa mordomia, um bom uso desse corpo, porque eu vou prestar contas a Deus. Mas agora nós nem estamos discutindo a mordomia que ela faz do corpo dela. Nós estamos discutindo o direito que um ser humano tem de interromper a vida de alguém que está no seu ventre. Essa é a nossa discussão. Para nós, cristãos, entendendo, compreendendo o princípio bíblico, por exemplo, o Salmo 139, ele vai usar essa expressão: me viste a substância ainda informe. Ou seja, mesmo quando era um embrião em processo de formação, já era o eu do Salmo. Já era o cidadão do Salmo ali inteiro. Ele está dizendo: Deus me viu, Deus me conheceu. A Bíblia vai falar de Sansão ser anunciado para sua mãe, e ele já é quem ele é antes da concepção dele. Então, ou seja, Deus já anuncia para a mãe que ele virá. A mesma coisa, Samuel, a mãe consagra a Deus antes de ser fecundada, antes de ter o ato sexual que culmina na sua gravidez. João Batista já é anunciado no templo pelo anjo a Zacarias, e Zacarias
já tem o nome do menino antes da mulher engravidar. E a menina, e a mãe, né, e a mulher, não é a menina, a senhora, Isabel, engravida. E João Batista já é cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe. Então, o princípio bíblico para nós é que uma criança no ventre da mãe, no segundo dia, terceiro dia, quinto dia, nono dia, para nós não tem diferença de um feto de 3 dias, 4 dias, para um menino de 2 anos de idade. Matar aquele embriãozinho lá é a mesma coisa para nós que matar uma criança de 2 anos. E dentro desse raciocínio, né, a Bíblia ensina que o nascimento ele está na concepção. Então, quando que... É só você prestar atenção como a Bíblia narra o nascimento dessas pessoas que o pastor Maurício citou. E coabitou e concebeu. E a concepção não é o nascimento. A concepção é a percepção da gravidez ou a fecundação em si, né, do feto. Então, o grande clamor, e eu acho que é para onde vai o nosso mundo hoje, é nessa questão da autonomia humana, né? E acredito, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isso já é lei, né, em alguns estados, eu acho que essa é uma grande discussão lá também, porque você sempre volta para o mérito da questão, né? Mas aí não é a questão, o bebê nunca está em questão. Sempre a questão é, por que essa pessoa não quer desenvolver essa gravidez? Né? Muitos casos porque eu não quero, porque eu não estou bem para ser mãe agora, e eu fazia parte, eu era um conselheiro de uma instituição que se chamava Jericó Partnership, na igreja que eu pastoreava nos Estados Unidos, e uma das ações desta instituição era uma clínica que cuidava de moças ou mulheres que tinham a intenção de fazer o aborto, né? Como o aborto é legalizado naquele estado, elas então iam para esta clínica, e a partir do aconselhamento, você vê, 95% das mulheres mudavam a opinião e não abortavam. Porque a decisão reside em ideais que nem a pessoa mesmo que está querendo abortar sabe por que quer, né? E isso precisa ser enxergado à luz da palavra de Deus, né? Porque se a gente é o princípio bíblico, né? Por que vai nesse caminho dessa notícia? Porque o ser humano está solto à sua própria sorte, né? Ele pensa, é um sentimento egoísta, né? Que vai contra a palavra de Deus. Então, assim, absolutamente a igreja é contra o aborto, e as pessoas que enfrentam essa dificuldade, elas precisam procurar ajuda, né? Ajuda para poderem ter seus filhos e os criarem para a glória de Deus. A partir dessa pergunta, dessa temática, 2 perguntas são bastante comuns. A primeira é, em casos de estupro, o cristão pode ser favorável ao aborto? Olha, assim, essa é também uma outra vertente que as pessoas sempre apelam para a ideia do estupro para defender o aborto. Primeira coisa no caso de estupro, toda mulher pode procurar, né, o chamado pílula do dia seguinte, ou seja, ela pode evitar uma gravidez a partir dessa medicação. Qualquer mulher foi estuprada, registra lá o seu BO, é gratuito isso. Então, na verdade, mediante um estupro, necessariamente não tem que engravidar. Depois, um outro fator parece assim que todo caso de aborto é por causa de estupro. Ou seja, isso é a minoria dos casos, porque nem toda mãe estuprada, ou nem toda mulher estuprada que engravida vai querer abortar, nem toda mulher estuprada, vamos começar assim, nem toda mulher estuprada engravida, nem toda mulher estuprada que engravida quer abortar. Então não é assim, parece que é aquela coisa, né? O aborto vai liberar milhões de mulheres porque elas vão poder abortar num caso de estupro. Não, isso é uma balela, uma mentira, uma manipulação, né?
uma desonestidade no debate tentando apelar para esse lado. Uma mulher cristã estuprada, que engravida, ela pode tomar a medicação. Vamos dizer que não tomou, não pôde, não deu, tal, engravidou. Ela não tem por que matar essa criança. Há um ditado até popular que diz: um erro não conserta outro. Ou seja, o erro dela de matar a criança não conserta o erro de ter sido estuprada. Ela já foi machucada, ela já foi agredida. Ela pode orar a Deus, buscar sabedoria, direção, buscar aconselhamento. Nós já atendemos, já ajudamos mulheres assim. A igreja que se preza vai ter um bom suporte para ajudá-la na decisão que ela quiser tomar, no sentido de entregar aquela criança para outra pessoa criar, e já até ajudamos, porque aquela criança que não foi planejada, querida, que veio numa situação tão desagradável, tão violentadora para aquela mulher, tinha uma outra família querendo muito aquela criança, desejando, independente da história de como foi. Então, mas assim, mesmo nesses casos, o trabalho que nós fazemos se a decisão dela é encaminhar para uma adoção, beleza, nós vamos ajudar. Mas o trabalho que fazemos é de ajudar aquela mãe a lidar com aquilo. Tanto de vivenciar aquela gravidez desconfortável por causa da história, como, se ela decidir ficar com aquela criança, ajudá-la no sentido de cuidar, de amar. E aquela criança não tem nada a ver com o ato daquele cidadão que gerou, que resultou naquela gravidez. Então, em caso algum, nós vamos, assim, desse tipo, o que a igreja permite, na verdade, nos casos de anencefalia, aqueles casos em que vai comprometer a vida da mãe, aí sim a decisão é da família, mãe, pai, e nunca é essa coisa de decisão egoísta de uma pessoa só. A vida é entrelaçada, a vida é conjugada, tem pai, tem mãe, tem marido, tem irmão, tem gente, ou seja, a vida não é esse negócio, eu e eu e eu e eu. Não, a vida somos nós. Aproveitando isso que o senhor falou, nos casos em que ocorra risco da morte da mãe, então existe essa possibilidade do cristão ser favorável ao aborto? Sim, até legalmente isso é possível. Isso, quando nós temos aqui no Brasil, que é contra aborto na sua legislação, tem essas permissões, até porque são permissões necessárias. A mãe, se é certo, se é algo realmente factível, é uma escolha. Agora, também nós temos visto milagres, relatos assim, que o médico diz: vai morrer. E a mãe decidiu correr o risco. Oração, nasceu, e mãe e filho passam bem, graças a Deus. Agora, aí sim, é uma decisão. Eu não posso, como igreja, decidir dizer para a mãe: não, você tem que morrer e seu filho nascer. Não cabe a nós. Aí, como eu disse, é uma decisão da mãe, do pai, da sua mãe, dos seus pais, da família. É uma decisão coletiva. Como igreja, nós podemos ajudar, orar, aconselhar, ajudá-la a decidir. E eu acho que isso também entra num outro aspecto, que até dos índices das taxas de mortalidade infantil. Não há muito tempo, por exemplo, quando você volta aí 70 anos na história, 50, 70, 80 anos na história, era muito comum as famílias falarem assim: minha mãe teve 10 filhos, sobreviveram 7. Minha mãe teve 12 filhos, mas 9 sobreviveram. As pessoas tinham muitos filhos e a taxa de mortalidade infantil ou de não êxito da gravidez era muito maior. Hoje em dia, com as técnicas de pré-natal e o avanço da ciência, o avanço da medicina, nós temos toda uma mudança nesse quadro também. O importante é o princípio ser mantido. Nós, se a gente pudesse esticar um pouquinho a massa, nós temos cristãos hoje que têm muito poucos filhos. Os crentes hoje têm medo de ter filhos por causa da questão principalmente financeira. Então, assim, quando as pessoas falam, lá em casa nós temos 3 filhos, a turma fala assim: 3? Mas vocês tiveram 3? Porque parece ser um absurdo ter bastante filhos. Eu acho que o crente ele tem que viver esse mandato do Senhor, da gente
ter a família para a glória de Deus, do tamanho que Deus quiser, e levar isso com muita tranquilidade, né? E ter a certeza de que nós vamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Este é o grande desafio. Todo pensamento contrário a esse é de gente que infelizmente foi tomada pelo egoísmo, foi tomada por uma mentalidade sem Deus e por isso vive a vida sem querer nem ter filhos. E a gente tem muitos casais cristãos que nem filhos querem ter. É interessante, querem aproveitar a vida, né? Aproveitando aqui, né, dentro dessa questão, falamos até do caso de anencefalia, né? Um dos velórios, de sepultamentos mais lindos que eu já participei, que mais me emocionou, e olha que pastor vai muito em funeral, foi exatamente o funeral de uma criança anencéfala. A mãe era uma ginecologista e ela decidiu que ia completar a gestação, por mais que todos os médicos ao redor, aquele ambiente onde ela trabalhava, disseram, não vai nascer, não tem cérebro, mas ela tomou uma decisão, que ela completaria a sua gestação. Então fez toda a gestação, deu à luz àquela criança, ela viveu ali 2 horas e pouquinho, e veio ao óbito, como era o esperado. Mas ela fez um sepultamento que foi lindo, simplesmente assim. Ela fez toda a biografia da gravidez, até aquelas poucas horas que ela viveu antes de sua morte, colocou nome, registrou, fez tudo o que se tem que fazer, e fez um sepultamento digno. Porque aquela criança viveu, né, a vida dela teve aquela extensão, e aquela duração, e aquela característica. E ela só disse assim, pastor, é só uma questão de tempo. É só uma questão de duração da vida. Então, mesmo num caso desses, em que a legislação até permite, coloca lá a opção de escolha para as pessoas, mas se formos a diretriz bíblica, nós diremos para essa mãe, honra essa criança que está no ventre. Benção demais. Então nós podemos dizer de uma maneira bem resumida que a única possibilidade para o aborto ser compatível com as escrituras bíblicas é no caso em que envolva risco para a mãe. Isso? Beleza. Vamos avançando então para a nossa segunda notícia. Segunda notícia diz assim: Igreja Anglicana realiza o primeiro casamento gay de São Paulo. O sonho de entrar em uma igreja de mãos dadas, sem olhares julgadores e condenatórios, vai se tornar realidade neste sábado, dia 24, para Érica e Alana. Qual deve ser a posição da igreja diante de movimentos como esse? A igreja é compatível a esses tipos de movimentos? Olha, a igreja, ela é definida a partir da Escritura e do Evangelho. A igreja nasce na revelação do Evangelho, né? Ela se forma já no Velho Testamento a partir da esperança, ela salta para a maturidade na nova dispensação aqui, o Novo Testamento, né? Nessa plenitude dos tempos, quando Cristo vem, a igreja salta para a sua maturidade e sai de dentro do Estado de Israel, ganhando sua identidade de pregar o Evangelho para todas as nações, mas ela é definida pela Escritura. Ao contrário do que muita gente pensa que a igreja define a Bíblia. Não. A Bíblia define a igreja. A Bíblia define o que é a igreja. Igreja é aquilo que é construído a partir do Evangelho, segundo o Evangelho. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, não há no Evangelho esse tipo de união. Não há espaço no Evangelho para crer e entender que é legítimo 2 mulheres se casando, 2 homens se casando, 3 homens se casando, 2 mulheres e 1 homem se casando. Não há espaço no Evangelho para essas ideias de casamento alternativo. Na Bíblia, casamento é Adão e Eva. Casamento é Abraão e Sara. Mesmo quando Jacó faz uma atrapalhada de se casar-se pela construção lá do sogro, casa com uma irmã, casa com a outra, vai a concubina, vai a outra concubina para a cama, mas na verdade a concepção de Deus de casamento é Jacó e Lia, né? É Isaac e Rebeca, não tem, né, esse espaço. Em primeiro lugar, se a Bíblia fosse um livro que admitisse esse tipo de relacionamento, isso era tão comum no mundo antigo?
né? Nos dias de Jesus era tão comum, o próprio Nero tinha lá, era casado como um jovem, naquele contexto ali do Novo Testamento, e os imperadores anteriores era muito comum no mundo grego, no mundo romano, no mundo cananeu. Ou seja, por que que na Bíblia não tem nenhum par gay protagonista de nenhum tipo de história? Forçam lá a história de Jonathan e Davi, dizendo, é uma forçação de texto. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que eram amigos, a Bíblia é clara em dizer que que Jonathan era cunhado do Davi, Davi era casado com a irmã dele. Da onde que eles tiram, da onde que a cabeça do sujeito pornográfico é que lê o texto e acha pornografia no texto, né? E acha imoralidade no texto. Então, não tem base bíblica, não tem nenhum caso desses na Bíblia. A pergunta que eu faço para qualquer cidadão que se diga teólogo, que defenda esse tipo de coisa é: por que que na Bíblia não tem nenhum exemplo de par gay, se o mundo em que a Bíblia foi ali construída, formada, era um mundo onde isso era muito comum? Não tem, não há, né? Nem Velho nem Novo Testamento. É um primeiro ponto. Segundo, claramente no Velho Testamento, no livro de Levítico, na construção bíblica inteira, esse tipo de relacionamento é recriminado, ele é reprovado. No Novo Testamento, ele é reprovado. Claramente Paulo vai dizer, os efeminados, o texto de Apocalipse vai dizer, os cães que eram como os praticantes desse tipo de ato sexual eram apontados. Em Romanos, Paulo vai dizer, vai condenar isso, Romanos 1, aí tentam arrumar aquele tipo de malabarismo exegético para dizer que o texto não está falando disso, ou seja, é sempre um esforço exegético para dizer que o texto não está falando daquilo que o texto está falando, ou seja, o texto está falando contra isso. Então, a questão é, no Evangelho não há espaço para esse tipo de união. Não há não há permissão para esse tipo de relacionamento sexual. Então, quando a gente pergunta, na igreja há espaço? Bom, na igreja há espaço para aquilo que há espaço no Evangelho. Porque o Evangelho define a igreja, não a igreja define o Evangelho. Se fosse a igreja que definisse o Evangelho, então a igreja mudava o Evangelho, adaptava o Evangelho ao século 21, né, e permitiria o que na convenção social do século 21 se permite, mas na convenção social do século I se permitia essas coisas. O Evangelho surge dizendo que não é permitido esse tipo de coisa. Com o passar dos anos, as pessoas querem ressuscitar o paganismo e trazer de volta essas práticas. A permissão a essas práticas. Então, não é numa perspectiva de Evangelho, não é um casal. Esse tipo de casamento não existe biblicamente, no sentido bíblico, pode ser sociologicamente, pode ser politicamente. Agora, a minha questão maior para fechar aqui por que essas pessoas, como elas dizem, né, um casamento sem olhar recriminatórios? Ou seja, por que é que o mundo quer a aprovação da igreja para fazer esse tipo de coisa? Não precisa. Seja mundo, seja sociedade secular, vocês podem fazer o que vocês querem fazer. A nossa briga não é contra os homossexuais, dizendo vocês não podem casar, vocês não podem... Não. Faça o que você quiser fazer com seu corpo, com sua sexualidade, você tem direito de fazer. Você é cidadão brasileiro, cidadão americano, francês, sei lá de onde. Seja gay, seja case, junte com outro homossexual, faça o que você quiser, só não diga que isso é cristianismo. Eu não tenho autoridade sobre a lei, não tenho autoridade sobre a vida de ninguém, não tenho que julgar a vida de ninguém. Agora, se vai dizer que quer ser cristão e fazer esse tipo de coisa, eu posso dizer em nome do Evangelho, do Cristo e do cristianismo. Isso não é cristianismo. Boa. Eu queria que voltasse a notícia lá, para só dar uns 5 centavos aqui de resposta. Assim, no rodapé, na notícia diz ali, cerimônia será tradicional, como o casamento do príncipe Harry. Ah, meu Deus. E também, que é também anglicano. Em junho, a Assembleia em Brasília, com clérigos anglicanos, aprovou a união homoafetiva. Assim, eu queria só pensar duas coisas, assim, colaborando aqui com a resposta fantástica do pastor Amaury. Primeiro, a igreja anglicana, ela é uma igreja que foi formada pelo Estado, ok? Então, por que a igreja anglicana permitiu lá atrás? Então, isso veio da Inglaterra, e depois foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos, em outros países da Europa, e agora está chegando, acho que até muito tarde no Brasil, né? Está chegando no Brasil esta resolução. Por quê?
Porque ela é uma igreja submissa ao Estado. Então, o Estado diz à igreja o que a igreja tem que aceitar e o que não tem que aceitar. Então, é tipo assim, o Evangelho, a Bíblia, não é regra de fé e prática para a igreja anglicana. Quem decide os caminhos da igreja anglicana é a política inglesa, são os princípios políticos que são para o bem do Estado da Grã-Bretanha e que, consequentemente, vai gerando ondas de repetição no mundo, a igreja que é anglicano, né? Se um pastor anglicano toma a decisão de não fazer esta união homoafetiva, ele está em desacordo com a lei do Estado inglês. Então não tem nada do Evangelho. É por isso que eu olho para a igreja anglicana e digo, então eles vão por esse caminho. Não são igreja de Jesus. Não tem nada de igreja de Cristo nessa posição. Em segundo lugar, assim, teologicamente, é muito fácil de entender. As pessoas elas podem, como o pastor Amaury falou, fazer o que elas quiserem, mas elas não podem dizer que o que elas estão fazendo é certo do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor Juliano, o que é a imagem de Deus? Como que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Esse tema cabe muito bem agora. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis 1, versículo 27. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o gênero está diretamente ligado à criação. Deus criou homem e mulher. Para quê? Ele os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e por aí vai falando sobre como que o homem vai sujeitar a terra. Então você imagina, se na criação Deus tivesse criado 2 homens, tinha durado pouco, não tinha chegado muito longe, né? Então, a imagem de Deus, o mundo, é muito simples de entender isso biologicamente, não dá. Eu não quero nem discutir isso por outro ponto de vista agora. É claro, as pessoas elas têm o direito de fazer o que elas quiserem das suas próprias vidas, mas não é correto biblicamente. Biblicamente não dá para pensar nessa direção, né? E nem a igreja anglicana também está correta, porque ela está influenciada pelo Estado. É assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo querer dizer o que a igreja tem que falar, ou na Alemanha luterana, onde o dízimo é descontado na fonte do imposto de renda da pessoa que se declara luterano, o governo querer dizer, quer dizer, se o governo diz, não é mais igreja, né? É um braço do governo, então, que viva como governo, mas não como igreja, né? Neste mesmo tema, muito se fala a respeito de pessoas que desde pequenininha já apresentam trejeitos, já nasceram gays. É possível uma pessoa nascer gay? Não. Isso para que uma pessoa nascesse gay, tinha que ter um gameta, um DNA gay. Isso não existe, né? Isso cientificamente não existe. Então, se não tem um DNA gay, se não tem um gene gay, ninguém nasce gay, né? Gay é um comportamento que se aprende. Quando uma criança nasce com um trejeito, e aí, né, esse negócio de dizer trejeito é até bem relativo, nós construímos, né, certos padrões que para nós são de comportamento de homem e de mulher, e algumas vezes nós olhamos para uma criança, por ser um pouco mais delicada, a gente começa a projetar que aquela criança é gay, e isso é o que muitas vezes até induz certas crianças à homossexualidade, porque no meio dos amigos ela é rejeitada, ela é abusada, ela é tratada como se fosse homossexual, e acaba, né, tendo suas primeiras experiências com a sexualidade já homossexuais, e ele começa a se perceber assim também.
Da mesma forma nós temos, né, quando as pessoas usam esse caso de crianças, de meninos mais delicados, ou de meninas mais, vamos dizer aqui, masculinizadas no seu jeito de ser, quando as pessoas usam isso para exemplificar e mostrar e provar, tentar provar por essa característica desde pequeno, que já era gay desde pequeno, dá para usar o contrário também. Há milhões de exemplos de meninos que são mais delicados e não são homossexuais. Casaram, têm filho, viveram com a mulher até morrer e nunca tiveram nem um arrepiozinho olhando para outro homem. Aliás, o único arrepio que tiveram olhando para outro homem foi arrepio de asco, né? Ou seja, da mesma forma, muitas mulheres que gostam de futebol, dá atinino, faz não sei o quê, aquele jeitão, e não são. Ou seja, isso não significa nada. Olhar para uma criança, ele já tinha certos sinais, e aí cresceu e se tornou homossexual. Um monte, milhares, milhões também tinham sinais e não viraram. Ou seja, isso não prova nada. Isso é mera teoria, suposição, chute. Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce. Isso cientificamente é errado, religiosamente é errado, teologicamente é errado, de qualquer perspectiva, de qualquer ciência, é equivocado, né? Alguns psicólogos defendem isso, mas também não pode ser dito como sendo uma defesa da psicologia. Tem psicólogo que entende assim, tem sociólogo que entende assim, mas é um cientista falando, não a ciência falando, né? Então, isso é um grande equívoco que se comete hoje para tentar justificar o comportamento. Mas o homossexualismo é comportamento. E geralmente é um comportamento aprendido, né? Então, assim, isso é muito claro do ponto de vista teológico, né? A pessoa aprende o comportamento, né? Então, qual é o caminho da formação desse comportamento homossexual, né? A pessoa tem, às vezes, uma inclinação, e aí ela conhece alguém que já teve a inclinação e que iniciou a prática homossexual. E aí essa pessoa mais velha introduz a pessoa mais nova na prática do homossexualismo, né? Então, você sempre tem esse comportamento que é aprendido, né? E a partir desse comportamento aprendido, as pessoas começam a enfrentar, quem vai por essa linha, começa a enfrentar grandes conflitos internos, né? Na alma, no coração, né? E o rompimento disso é muito pesado, né? É muito triste. Então, assim, na base é isso, né? Mas dizer que uma pessoa geneticamente, que existe geneticamente um terceiro gênero, né? Isso nem a ciência... Não, o máximo, né, que eu já li sobre pesquisas nesse sentido, né, é que em dado momento, né, da gestação, quando há descarga hormonal, né, algumas crianças podem ter uma descarga hormonal menor, né? Então, um menino, né, no período do desenvolvimento, né, de sua característica mais masculina, não ter a dosagem, né, hormonal suficiente, não absorver isso de forma padrão, ele nascer com características, com traços um pouco mais femininos, mas, novamente, né, vem a questão. Isso não prova o nascimento homossexual. Por quê? Porque vários têm uma característica masculina hormonalmente menor, mas são homens do mesmo jeito. Alguns têm, não são. E, aliás, tem muito cidadão cabeludo, barbudo, com todo jeitão de homem, é homossexual. Não tem trejeito nenhum. Você olha para o sujeito e fala, é homem, mas o comportamento dele é outro. Ou seja, ele aprendeu o comportamento. Ou seja, o que estabelece quem é homossexual e quem não é traço físico, não é traço comportamental de infância, né? O que define é essa questão de aprender, de ter as experiências e de gostar dessas experiências, e é um ato sexual. Gera prazer, gera alegria, gera deleite, gera satisfação.
O ser humano, né, homem e mulher, gosta de sexo, tem prazer no ato sexual. E as pessoas, tendo a experiência, elas sentem prazer, gostam daquilo e passam a repetir aquele ato, a desejar aquele ato, a sonhar com aquele ato, né, com o prazer que aquele ato lhes proporciona. E aí começa toda essa ideia de que eu sou gay. Aliás, e hoje a sociedade está até muito perdida, né? Nós, como pastores, atendemos muitos homossexuais. Atendemos muitas pessoas que vêm para aconselhamento, homem, mulher. E o que eu observo hoje é que, na verdade, nós não temos um crescimento do comportamento homossexual. Nós temos na nossa sociedade o crescimento de um comportamento libertino na sexualidade. Não é? Muitas pessoas que estão se definindo como homossexuais, nem os homossexuais concordam que elas sejam homossexuais. Porque, na verdade, elas têm sexo com homem uma noite, com mulher na outra noite. Eu já atendi diversos homossexuais que ele tem uma luta porque ele aprendeu a gostar de homem, ele queria deixar de gostar de homem para gostar de mulher. E ele tem uma luta contra si mesmo porque ele entendeu que está errado e ele quer vencer isso. Agora, tem pessoas que viram de lado assim, né? A gente brincava quando era criança que era gilete, cortava dos dois lados, né? E o que tá acontecendo, a nossa sociedade hoje, ela está virando a gilete. Ela não é, a questão não é a homossexualidade. O sujeito, duas mulheres casam e daqui a pouco leva uma terceira mulher, leva um homem para ter uma aventura, aí sai cada uma, fica com um homem, volta para casa, as duas ficam juntas. Ou seja, o que nós estamos vivendo é uma degradação moral, não é uma liberdade que está se expandindo, é uma libertinagem que está se expandindo. Não é a quantidade de homossexual que tem na sociedade hoje é a mesma que sempre teve, sempre existiu, sempre mulheres lutaram com isso, homens lutaram com isso, homens se entregaram a isso, mulheres se entregaram a isso, sempre existiu e está aí. O que nós estamos vivendo hoje é uma abertura, uma relativização da sexualidade, e aí está aflorando de tudo. A palavra de Deus nos fala que os afeminados não entrarão no reino de Deus. Muitos que se definem cristãos homossexuais dizem que o pecado deles é como a mentira, é como qualquer outro pecado comum a todas as pessoas e que mesmo assim elas continuam fazendo ao longo de toda a sua vida. Pode um homossexual se defender a partir dessa lógica que ele irá para o céu porque o perdão de Deus é sobre ele e ele pode continuar nessa vida de pecado? Essa é uma pergunta muito boa, pastor Léo, é muito boa, né? Ela é uma pergunta muito polêmica, né? Ela gera uma polêmica muito grande, porque no foco, né, do ponto focal da pergunta é se há salvação eterna, né, para uma pessoa declaradamente homossexual, né? Assim, a Bíblia é muito clara com relação a este caso específico, né? A Bíblia diz que não, né? Agora, é preciso ampliar a questão da discussão. Por exemplo, suponha comigo, uma pessoa teve o comportamento homossexual aprendido, ela se tornou nesse sentido homossexual e teve a prática na sua vida e creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela vai lutar contra essa tendência toda a sua vida, talvez, né? Mas há muitos casos de pessoas, sim, que vivem o Evangelho de forma íntegra, mesmo lutando contra estas tendências, desde que não tenham mais a prática, né? Então, esse é o ponto. E nisso não há não há nenhum preconceito nessa minha fala, né? Há apenas a compreensão bíblica da salvação, né? Assim como também nenhum outro pecador que não seja arrependido também não vai herdar o reino dos céus. O texto lá diz também não adúlteros, também não os feiticeiros, também não, para um monte de coisa, porque é apenas Cristo, entendeu? Se torna uma religiosidade, né? Se torna exatamente. Né? Deixa eu pontuar aqui, né, um texto bíblico. É interessante, isso vem sendo recorrente, né, no nosso meio evangélico hoje. As pessoas dizem assim, o homossexualismo não se muda. Quem é homossexual vai sempre ser. Né? Se você perguntar, né, de um ponto de vista de psicologia,
né, até proibido hoje uma terapia para reverter, vamos dizer assim, uma pessoa homossexual. As pessoas entendem assim, uma vez gay, uma vez homossexual, sempre homossexual. Não, isso não é verdade. Isso para nós equivaleria a dizer assim, o cidadão que é compulsivo sexualmente vai sempre ser compulsivo sexualmente. Um pedófilo vai sempre ser um pedófilo, um necrófilo vai sempre ser um necrófilo, um sujeito polígamo vai sempre ser um polígamo, um sujeito que trai a mulher sempre trairá a mulher, nunca vai mudar de comportamento, né? Uma menina que aprendeu a se entregar a todo homem que aparece pela frente vai sempre ser assim? Não. Olha o que Paulo vai dizer quando escreve aos irmãos de Corinto. Lembrando que Corinto era uma cidade muito libertina, muito livre sexualmente. E Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injusto é quem não segue a lei de Deus, é quem erra no cumprimento dos mandamentos de Deus, quem não acerta, quem não vive na justiça. A justiça é o que é certo. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui Paulo vai separar, né? O efeminado é o homem que tem inclinação para querer ser mulher, e sodomita já é o promíscuo, não é o homem que quer casar com outro homem, é o homem que quer ficar com qualquer homem, a mulher que quer ficar com qualquer mulher, quem quer ficar com 3 pessoas, 4 pessoas. O sodomita é mais amplo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, que é o texto que você citou. Mas para mim o que há de assim fantástico nesse texto, e Paulo hoje seria apedrejado pela psicologia, Paulo seria apedrejado até por alguns teólogos, alguns pastores, alguns até conhecidos por nós, iriam apedrejar Paulo pelo que Paulo fala agora. Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: vocês foram. Então, para o evangelho, para a psicologia não tem ex-gay, para a sociologia pode não ter ex-gay, para a teologia liberal pode não ter ex-gay, mas para o evangelho tem ex-gay, ex-ladrão, ex-assassino, ex-adúltero, ex o que for lá. No evangelho existe ex. Paulo diz: vocês foram, não são mais. Agora eles foram lavados, agora eles foram santificados, e aqui é algo importante. Eles foram santificados. Esses comportamentos, ladrão, injusto, mentiroso, soberbo, fofoqueiro, a gente às vezes aponta o dedo para o homossexual e canoniza, né, o fofoqueiro, né, às vezes disciplina o homossexual e o fofoqueiro não, dá testemunho que era gay, mas ninguém, como o Abelardo, aquele padre gosta de brincar, né, ex-padre, eu nunca ouvi um testemunho de um sujeito que é ex-fofoqueiro, né? Mas é possível ser ex-fofoqueiro, ex-padre. É possível ser ex qualquer coisa que seja errado, se conhecer o evangelho. E aqui vocês foram, diz Paulo, santificados, ou seja, a santidade de Deus foi derramada dentro de nós. E quando a santidade de Deus é derramada dentro de nós, eu posso controlar o impulso que eu tenho por mulher, ou mesmo que o homossexual tem por homem. Esse impulso é controlado e dominado pelo Santo Espírito que está em mim. Eu não domino, mas o Espírito em mim domina. Eu não domino minha vontade de matar, mas o Espírito domina. Eu não domino minha vontade de roubar, mas o Espírito em mim me capacita a dominar. Isso é o Evangelho. Que palavra, queridos. Pastor, aproveitando esse seu fechamento, muitos se defendem, no caso de poligamia, em Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha tantas esposas, tantas mulheres. É possível um cristão salvo, santificado por Jesus, lavado no sangue do Cordeiro, ter esse tipo de comportamento? A gente vai ter aqui, né, várias diferenças. Vamos pensar, nosso contexto, Espírito Santo, regeneração, Evangelho conhecido, para o ambiente onde Davi está. Davi está num ambiente polígamo. E a cultura dos reis era de poligamia, havia quase que uma necessidade política de um rei ter várias mulheres para dizer que ele era poderoso. Então, culturalmente, nos dias de Davi, era bem comum os reis terem várias esposas, era muito comum homens terem várias mulheres. Isso é o que a cultura da época permitia. Agora a pergunta é: isso é algo que Deus permitia? Não.
A lei mosaica, antes de Davi, já tinha dito: não tomarás com a tua mulher outra mulher. A Bíblia vai dizer isso é confusão, isso é abominação diante de Deus. Então, a ideia de duas esposas vem de Lameque, lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Mas quando Deus cria Adão e Eva, mesmo Caim coabita com a sua esposa, né? Ou seja, você vai ver na sequência bíblica, mesmo o Caim ele tem uma esposa, mas o descendente dele, Lameque, toma para si duas esposas. Aí o casamento é distorcido. Primeiro, ele não se une a uma mulher, ele toma para si duas mulheres. A mulher é uma propriedade, isso é a queda que faz, e ele possui duas mulheres. Não é uma esposa com a qual se une, como diz Gênesis logo no começo. Se unirá o homem à sua mulher. Agora ele toma para si duas mulheres. Então, isso é uma distorção da instituição divina. O que Davi praticou foi pecado. E Davi sofre consequência do pecado. Ou seja, Deus perdoou Davi? Perdoou Davi. Tem a ignorância do tempo de Davi de não ter toda a instrução como se deveria. Ele tinha a lei mosaica, podia ler a lei, e a lei dizia que ele estava errado. E ele estava de fato errado, mas o que Deus fez? Deus não poupou Davi das dores. Ele teve as esposas que teve, ele foi polígamo? Foi. Mas o que acontece com Davi? Olha para a casa dele. Um filho estupra uma filha. Um filho manda matar o outro, o irmão. Um filho tenta matar o próprio Davi. Uma das crianças de filho de adultério dele com Batseba morre mesmo ele jejuando, praticando toda a piedade religiosa. Ou seja, Davi é salvo e perdoado, mas Davi não é poupado das consequências do pecado que ele comete contra Deus, tendo mais de uma mulher. Eu queria falar um pouquinho também nessa questão da poligamia, né? Assim, duas coisas que me fizeram lembrar. Primeiro, toda palavra que é muito suave com relação a essa questão da poligamia na Bíblia, vai gerar um comportamento pernicioso, colabora com essa mentalidade de pansexual que a gente vive hoje no mundo, essa coisa perdida que a gente vive hoje, né? Nós temos hoje, na minha opinião, uma poligamia progressiva no mundo ocidental. Quer dizer, a pessoa não tem, vamos supor, o homem não tem muitas mulheres ao mesmo tempo, mas ele tem muitas mulheres ao longo da vida. Então isso também é poligamia, né? Porque as pessoas baratearam o divórcio, né? Elas se separam por motivos banais, né? Nós aconselhamos muitas pessoas e a gente, quando as pessoas falam eu quero me separar, você pergunta por quê? E eu lá no fundo do meu coração, falo, rapaz, eu já tive até alguns motivos mais sérios, né? Mas nunca passou isso pela minha cabeça. Por quê? Porque isso é da mesma forma um comportamento polígamo. A pessoa pensa assim, eu me separo aqui e caso ali e vou tocar minha vida, ou às vezes nem caso, né? Às vezes a gente tem casos de pessoas que assim, nem divorciaram direito ainda, já estão com outra pessoa, jurando amor eterno e que agora eu descobri a minha verdadeira felicidade, e isso é poligamia, né? É um comportamento polígamo, né? A Bíblia é muito séria quanto a isso, né? A instituição do casamento, o casamento não é ideia de ninguém, não é de Deus, né? É uma instituição do Senhor. Então, assim, tudo aquilo que é contrário ao que Deus instituiu, né, vai acabar gerando consequências dessa dor, desse pecado. E digo mais, ninguém que passou, eu conheço muitas pessoas que passaram pelo divórcio. Eu sou filho de um casal que passou pelo divórcio. A dor de um divórcio é indescritível, né? Tudo que é de açúcar, de mel que a turma tenta colocar nisso aí é ilusão. É uma dor indescritível. Por isso as pessoas precisam lutar pelo seu casamento, elas precisam viver em santidade, elas precisam viver um casamento para a glória de Deus, e elas precisam entender que aquele voto que elas fizeram foi diante de Deus, e elas precisam viver isso para a glória de Deus, e terem aquela mulher e aquele homem que Deus separou para eles desde o começo até o final da vida, até que a morte os separe, né? Bênção demais. A última pergunta desse nosso segundo bloco é no caso das pessoas que fizeram cirurgia para tirar o seu gênero. Homem que cortou
o seu gênero para a partir de então ser uma mulher. A pergunta é, essa pessoa vem a conhecer Jesus Cristo lá na frente, ela já adotou crianças, ela já tem o seu parceiro, como essa pessoa precisa lidar com essa situação a partir disso? Ele vai, vamos dizer assim, ele já até mudou documento, mudou tudo, né? Aí é uma decisão, uma escolha que ele vai ter que fazer na vida dele, né? Ele sabe quem ele é. Ele está vivendo com uma outra pessoa e sabe o que significa esse comportamento sexual com essa outra pessoa, né? Então ele sabe que é um comportamento sexual equivocado. Ou seja, o fato dele ter mudado a sua genitália, ele não mudou quem ele é. Ele não mudou o fato de que ele é um homem. Ele mudou o documento, não mudou o fato de que ele nasceu um homem diante de Deus. Então ele vai ter que repaginar a vida dele. Aliás, o que o Evangelho faz quando ele entra na vida de alguém é mudar as estruturas da vida dele. Por isso que o Evangelho é para poucos. Por isso é que Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é apertada e poucos vão entrar. Por quê? É um caminho duro. Por isso que a pregação de Jesus é: tome sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, negue suas vontades, negue seus gostos, negue suas preferências, negue seus bens se for necessário, negue vamos pensar aqui a situação, né? O sujeito converteu, mas ele adquiriu toda a riqueza dele do roubo. Zaqueu. Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Ainda paga com juros. Isso é o impacto do Evangelho. E Jesus diz: houve salvação nessa casa. Só tem salvação numa casa se as pessoas estiverem dispostas a mudar a rota da vida delas. Conversão é metanoia, é arrependimento. Arrependimento é meia volta. Arrependimento é mudança de rumo. A vida foi toda construída nessa direção. Ele até fez uma cirurgia. Ele vai ter que mudar de direção à vida dele. Legal, vamos passar então para a nossa terceira e última notícia, nosso terceiro e último bloco. A notícia é a seguinte: a força das pastoras. As mulheres ganham espaço nos altares evangélicos do Brasil, conquistando cada vez mais fiéis para essas denominações. Em algumas igrejas, quase metade do corpo pastoral é feminino. Perguntas: mulher de pastor é pastora? E a segunda pergunta: existe base bíblica para que mulheres sejam ordenadas pastoras? Assim, é interessante, né? Porque esse é um outro movimento interessante. Não há base bíblica para que mulher seja pastora, né? É uma interpretação equivocada do texto bíblico, né? É mais uma vez, pastor Léo, um comportamento importado da cultura, em que uma igreja que não tem uma base sólida do ponto de vista bíblico se rende e acaba adotando esse comportamento dentro da igreja, que é assimilado do mercado de trabalho, da revolução que acontece por conta do feminismo e tudo mais. Aí o que acontece? Por exemplo, historicamente, nos Estados Unidos, em 1951, a PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, tira da Constituição um artigo simples, que dizia assim: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Em 1973, você vê, 22 anos depois, eles aprovam numa assembleia a ordenação de mulheres para o pastorado, presbiterato e diaconato. Entendeu? E essa mesma igreja, 30 anos depois, 40 anos depois, em 2010, é que vai permitir a ordenação, retirando o dispositivo que fala da orientação sexual na sua Constituição, dizendo que pode ser ordenada a pessoa de qualquer orientação sexual. Então é um caminho que ele é progressivo, mas ele parte da mesma base. É uma má compreensão. Geralmente, quando a gente fala isso, as pessoas falam: tá vendo? Não crê no ministério feminino da igreja. Nada a ver, não tem nada a ver. As mulheres têm ministério,
Tem mulheres que pastoreiam no sentido de cuidar de outras pessoas? Claro que sim. Elas só não vão exercer o governo da igreja, no sentido do pastorado efetivo da igreja, e nem ordenado, né? Mas serão sim, ensinarão a outras mulheres. Tito fala qual é o ministério da mulher na igreja, Paulo escrevendo a Tito, né? É muito claro isso. Nesse sentido, né? Esse para mim é mais um movimento, né? Que tem a ver com a invasão de conceitos sociológicos na igreja, né? E de falta de compreensão, né? Da palavra de Deus no que se refere ao ministério ordenado, né? Para mim, quando uma pessoa pergunta, uma mulher pode ser pastora? Ela soa muito parecido com a pergunta assim, uma mulher pode ser esposo, pode ser marido? O marido pode ser mulher? Assim, as pessoas precisam entender que algumas coisas na Bíblia, elas são estruturais. Tem certos princípios que já vêm da criação. E, como diria um dos ministros nossos lá atrás, naquelas épocas antigas, lá de governo mais antigo do Brasil, né, tinha uma frase que era imexível. Um ministro criou essa expressão. Na verdade, assim, tem coisas na Bíblia que são imexíveis. A estrutura. Gênesis, Deus criou homem e mulher os criou, e Deus faz a organização, a mulher para ser a auxiliadora idônea do homem, ou seja, isso é um arranjo estrutural. Mexer nisso é como tentar fazer uma reforma na casa, arrancando os pilares da casa, cavando o alicerce da casa para reformar o telhado, a casa inteira vai cair. Então, essa é uma questão estrutural. Na Bíblia, há certas funções que o homem foi criado para exercê-las. Há certas funções que a mulher foi criada para exercê-las. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele não permite que a mulher exerça autoridade sobre o homem, Paulo está se reportando à estrutura da criação. Há papéis para os quais Deus criou o homem, e há papéis para os quais Deus criou a mulher. A mulher foi feita, é por isso que Paulo... Vamos dizer, Paulo era machista porque ele fala que a mulher vai ser preservada pela sua função de mãe. Não, o que Paulo está evocando? Ele está dizendo assim, que tem coisa que só a mulher foi feita para fazer. E Paulo está dizendo assim como é absurdo querer que o homem seja mãe, é absurdo querer que a mulher seja pastora. É querer que a mulher seja a líder da igreja, nesse sentido. Se há duas instituições onde Deus diz que o homem tem que ser líder. Uma, a casa. Isso é um princípio de autoridade, lá no livro de Gênesis. A autoridade de Deus sobre o homem, do homem sobre a mulher, da mulher e do marido sobre os filhos. Essa é a estrutura que Deus montou. Isso tem que ser conservado. E a igreja reflete a casa. Por isso, na igreja, o homem é o pastor. O pastorado tem a ver com paternidade. Tem a ver com sacerdócio, com a liderança masculina na ordem da criação. Então, a ordenação de pastoras é violar frontalmente um princípio inviolável, inquestionável da Escritura, da estrutura da criação. O homem é pai, a mulher não pode ser pai. Ela cria o filho sozinha? Pois é, ela é mãe sozinha, mas ela não é pai e mãe ao mesmo tempo. Falta um pai nessa casa. O pai está lá, mas é um banana? Falta um pai nessa casa. Ela faz as vezes da liderança. Pois é, tem uma ausência. Tem um pai fracassado, omisso nessa casa, pecando porque não exerce seu papel. Assim como Adão pecou em não cuidar da Eva. Isso é trágico. Adão não assumiu seu papel. Ele caiu, antes dele comer, Adão caiu e não liderar Eva. E não ser quem Deus o criou para ser. Então isso é estrutural. Quando nós começamos a questionar essas coisas, nós estamos questionando o estrutural. E aí, o pastor Juliano apresentou bem que tudo isso nasce com perder de vista o norte bíblico. A base da construção, que é a Bíblia. Quando a cultura define nossas verdades, nós corremos risco, nós deixamos de ser igreja. Quando a Bíblia define nossas verdades, nós estamos sendo igreja.
tem espaço para o ministério feminino. No Novo Testamento tem. Lotado. Madalena, a Bíblia resgata a mulher. Aliás, ninguém deu mais direito à mulher do que a Bíblia, o Evangelho, dignifica a mulher. Não pode bater, não pode humilhar, não pode perseguir, não pode discriminar. Direito é igual, mulher pode votar, mulher pode dirigir. A Bíblia vai ser tudo a favor disso. Agora, mulher não pode ser o que é papel exclusivo na estrutura criada por Deus para homem. Mulher vai liderar, vai fazer. Pastora é igual pai, é igual marido. Não tem jeito de mulher ser. E acredito que dentro dessa construção, pastora Maria, um outro aspecto que a gente precisa pensar, né, é que, assim, toda ponte cultural é muito perigosa. E esse é um outro aspecto, né? Porque nós construímos, como igreja, o tempo todo pontes com a cultura, né? Mas a ponte que a gente constrói daqui para lá, também traz coisas de lá para cá. E nós precisamos avaliar culturalmente quais são os aspectos que nós vamos dizer não como igreja, né? E aí precisa separar muito bem mercado de trabalho, de religião, de fé, né? Claro que nessas duas esferas Deus governa com autoridade e o crente ele deve exercer a sua fé em todos os ambientes de trabalho, mas são coisas totalmente diferentes. Você dizer, por exemplo, assim, mas uma mulher pode ser presidente do Brasil, pode ser médica, pode ser a médica líder do hospital, pode ser uma grande pesquisa, pode ser o que ela quiser, né? Do ponto de vista social. Agora nós estamos falando de duas estruturas só, e que isso fique bem claro. Nós estamos falando da família e da igreja, né? Porque essa é a base do quê? De toda a sociedade, né? De toda a sociedade. E eu já vi, pastor Léo, assim, por exemplo, na minha casa, né? Exemplos de várias mulheres que sentaram lá na mesa de casa e que muitas delas choraram, pediram perdão a Deus pelas opções que elas fizeram com a vida delas, né? E que viram lá na frente os filhos perdidos, o casamento em frangalhos, a vida fracassada, mesmo sendo elas mulheres de grande sucesso no mundo acadêmico e no mundo profissional. Há uma estrutura que Deus criou o ser humano para, né? Homem e mulher, né? Toda mulher que é muito forte, ela nasce em lares de homens omissos, que não cumpriram o seu sacerdócio com amor. É isso que a Bíblia ensina, Efésios 5 ensina com tanta clareza. Então a gente precisa voltar às bases da nossa vida para o Evangelho, né? E eles vão criar homens de Deus e mulheres de Deus que vão viver para a glória de Deus e influenciar os seus filhos para que façam a mesma coisa, vivam para a glória de Deus, num tempo tão confuso como esse que a gente vive. Benção. Nós então estamos indo agora para o nosso último bloco, que é o ping-pong. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Mas o ping-pong de hoje está cheio de pergunta complexa, então vamos lá. Respostas não tão rápidas. Vamos precisar de milagres aí. É um ping-pong. O ping é rápido, o pong é mais lento. Primeira Trocadilho. pergunta. Essa pergunta aqui ela é anônima, porque a autora ela é muito tímida e ela não deseja que o nome dela seja revelado. A pergunta é a seguinte: se Deus determinou tudo, Ele escreveu toda a história da nossa vida, somos fantoches em suas mãos? Não. A resposta é bem rápida, não. Não. O que as pessoas precisam entender é que Deus é eterno. Ele vive no atemporal, no espacial. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é eterno. Quando Deus cria a vida humana, Deus cria a dimensão tempo e espaço e nos coloca dentro dela. Então nós existimos dentro de uma sucessão de tempo, dentro de um espaço limitado. Mas nós nos relacionamos com um ser transcendental, com um ser que transcende essa realidade. Esse ser, por ser eterno, transcendente, para ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Ou seja, tudo que está acontecendo já aconteceu, tudo que vai acontecer já aconteceu, porque ele já é futuro, ele vive fora do temporal. Agora, Deus nos cria e nos dá liberdade dentro da dimensão tempo e espaço. As pessoas confundem autonomia com liberdade. Deus criou o ser humano com liberdade, sim,
Mas Deus não criou nenhum outro ser autônomo. O único ser que possui autonomia é Deus. E se algum outro ser vier a possuir autonomia, é outro Deus concorrendo com Deus. E Deus não criou concorrência. Bênção. Segunda pergunta. Pergunta do Tiago Miranda. Se houver, quais são os pontos positivos e negativos da teologia da missão integral? Positivos e negativos da teologia da missão integral. Bom, a missão integral é a eterna briga da internet, né? A turma briga com isso até não querer mais. É assim, o ponto negativo da teologia da missão integral é que ela é antropocêntrica, ela foca no homem, ela tem uma vertente de esquerda muito na base da sua teologia. Então, é toda a influência que vem do marxismo e depois da teologia da libertação, teologia da América Latina, né? E por isso ela se constrói a partir de um movimento que pende para a esquerda política, né? Então eu acredito que a grande tendência da missão integral foi caminhar para uma política partidária de esquerda, né? E deixar que o marxismo leia a Bíblia para ela, né? Então você tem todo um enfoque voltado para isso. E nisso, a teologia da missão integral namora com duas coisas muito perigosas. Ela namora com o liberalismo teológico e ela namora com a teologia da libertação. Então ela tem um discurso voltado para o pobre, no sentido pobre físico, e ela enxerga o pobre como um eixo de leitura da Bíblia, e em segundo lugar, ela não tem força teológica para dizer não, porque ela é liberal. Então ela vai namorando com teísmo aberto, com liberalismo teológico, com universalismo, e ela vai gerando adeptos que não são adeptos ao arrependimento, né? Então você tem uma teologia que é muito belicosa, muito briguenta o tempo todo, né? E nesse sentido, você tem pregadores que namoram com os conceitos da missão integral, mas aqui eles aparecem muito perfumados, né? São pregadores softs, né? Que você vai ouvindo a mensagem do cara, você fala, mas não tem nada de Bíblia ali, você só fica no e fala nada com nada e enche a igreja falando assim, bobagem, né? Para não dizer perfumaria, né? Perfumando o porquinho, né? Então, mas no fundo não tem transformação. Então, assim, eu acho que a missão integral é um negócio. E a turma na internet mais briguenta do planeta é o pessoal da missão integral, né? Então, obrigado se vocês comentarem no post aí, eu não vou nem responder. Deus abençoe. Terceira pergunta da Laís Dias. Qual a relação da Páscoa, lá do Antigo Testamento, com a Páscoa que nós estamos celebrando hoje? Olha, depende de qual Páscoa é celebrada hoje, né? A Páscoa hoje do comércio é ovo de chocolate, é coelhinho, é só uma ocasião para consumir chocolate e para dizer para as outras pessoas Feliz Páscoa. Nossa Páscoa, nós cristãos, igreja, pensando aqui, né, para nós a Páscoa hoje é o cumprimento da Páscoa do Velho Testamento. A Páscoa do Velho Testamento profetizava o cordeiro morto em lugar daqueles que seriam libertos. A nossa Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar, e nós fomos libertos em Cristo Jesus. A Páscoa para o judeu era o renascimento, era sair do Egito e ir para Canaã. A Páscoa para nós é o renascimento. Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, e quando cremos em Cristo Jesus, somos ressuscitados da morte nos delitos e pecados, e seremos ressuscitados da morte física no final. A Páscoa para nós é Jesus. A Páscoa para eles era a saída do Egito para Canaã. Benção. Pergunta da Júlia Moreira. O planejamento familiar, usando contraceptivos, etc., pode ser considerado errado, uma vez que buscamos controlar o número de filhos que Deus nos dará? Eu acredito assim, isso tem que ser levado de uma maneira muito, muito, muito tranquila, né? Porque assim, você tem hoje casais que eles predeterminam eu vou ter um filho,
Por que eu vou ter um filho? Porque eu tenho dinheiro para pagar uma escola e nós vamos ter um filho, porque eu vou querer comprar todas as roupinhas e fazer o mêsversário do 1 mês, do 2 meses, do 3 meses, e fazer tudo, e vou viajar para Disney e sermos uma família perfeita com um filho. Pecado. Claro que é pecado, porque você vai querer dizer para Deus o que Deus... Você determina então como é que é o negócio, né? Eu acho que tem que ser levado de uma maneira muito tranquila, né? Claro, fazer o planejamento da família, né? Mas isso precisa ser feito com muita leveza, né? Não com um predeterminismo humano, né? Seria é construir um ideal que nem sempre vai trazer felicidade. Eu acho que assim, eu conheci casais muito felizes com 6 filhos, e casais muito felizes com um filho, porque não podiam ter nenhum, e de repente veio aquele filho, e glória a Deus porque veio, e depois não veio o outro, né? Na igreja que eu pastoreava, tinha um irmão que tinha 5 filhos, um banco da igreja era deles, e os meninos sentavam tudo quietinho no culto. Eu ficava olhando, falei, que mistério é esse? Que essa molecada tudo comportadinha, né? E felizes com 5 filhos, e outros com 3 filhos, com 2 filhos. Filhos é bênção, quantos Deus der, né? Eu sou dessa opinião, que para mim é uma opinião mais bíblica, de deixar Deus fazer com a nossa família aquilo que o Senhor deseja fazer, né? A gente tem uma ideia, isso seria bom, mas o melhor é o que Deus fizer, né? Podemos dizer então que esse planejamento não deve ter a sua base na economia, mas a sua base no Evangelho. E nem no medo das pessoas, pastor Léo. Eu já conheci casal cristão que fala assim, nós não vamos ter filho. Por quê? Porque a mulher não quer estragar o corpo. Eu já ouvi isso. Você entende? Eu já ouvi isso de gente, não, nós não queremos ter filhos. E por outro lado, eu conheço casais que tiveram 3 filhos, e a hora que os meninos cresceram, adotaram outros 3. Porque disseram, nós queremos ser bênção e formar crianças para a glória de Deus. Então tem que abrir o coração para a obra de Deus. Não pode ter medo. Quem tem medo de viver, não vive para a glória de Deus. A gente tem que viver com o coração aberto. Deixa aí Deus construindo a história que Ele deseja construir na nossa vida, né? Deus o deu? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos para frente. Amém. Última pergunta, da Esther, filha da Meire. Como Jesus é Deus, se Jesus ora a Deus, conversa com Deus, como podem ser um só? A nossa definição teológica, né? É um ser, porém esse ser, como eu disse, ele é um ser transcendente, ele é um ser eterno, ele é um ser maior, né, do que nós somos. É interessante, né? Nós fomos criados à imagem de Deus e nós somos o que Ele é aqui, pensando em seres racionais, capazes, com vontade, sentimento, desejo. Mas Deus não é só o que nós somos, Deus é muito maior do que somos. Então esse ser eterno, ele subsiste, ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao mesmo tempo ele é um, e ao mesmo tempo ele é 3, e Deus assim pode conversar consigo mesmo, né? O Deus Filho conversa com o Deus Pai, porque são pessoas distintas, né? Mas ao mesmo tempo é um único ser. Nós temos que entender aqui, Estherzinha, a diferença de dizer o ser de Deus e as pessoas do ser de Deus. Esse ser de Deus é maior do que o nosso ser, né? É um ser acima do ser humano. E aliás, eu, ser humano, já me peguei conversando comigo mesmo. É como se o lado esquerdo do cérebro conversasse com o direito. Você vai ler no Salmo 42, o filho de Coré conversando com a alma, dizendo, minha alma, por que você está abatida? É como se fosse o cérebro conversando com a emoção, a razão conversando com a emoção. Ou seja, eu sou só uma fagulhazinha daquilo que Deus é, e eu já posso conversar comigo mesmo. E Deus, que não é só mente e emoção, Deus é 3 pessoas em um ser único, muito maior, muito além da nossa capacidade de raciocinar e pensar. Bênção. Queridos, nós chegamos ao final do Que Palavra. Eu quero agradecer o fato de você ter ficado conosco até esse momento. Espero que Deus tenha falado ao seu coração a partir das respostas que nós tivemos.
Quero te desafiar mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não curtiu a nossa página, não nos seguiu no Instagram, faça isso. Sigam-nos também nossos pastores, pastor Juliano Sócio, pastor Amaury Oliveira, pastor Leonardo Tobias. Você irá encontrar conteúdo nosso em todas as redes sociais e que certamente serão bênçãos para a sua vida. Quero dar mais uma orientação antes de dar o tchau final, que se você teve a sua pergunta e ela não foi respondida, e eu tive várias aqui anotadas que não puderam ser respondidas, as envie ao longo do dia, não deixa para enviar quando o programa já estiver acontecendo, porque aí chegam muitas perguntas e é difícil os pastores responderem todas elas. Então, para amanhã nós teremos o Que Palavra de novo, logo após o Conexão. Faça a sua pergunta durante o dia, você pode enviar nos nossos celulares, pode mandar uma mensagem para a página do nosso Facebook, e que certamente a sua participação será de extrema importância, não somente para você, mas das outras pessoas que podem ter a mesma dúvida. Querido, que Jesus te abençoe, uma ótima semana. Foi? Não acabou ainda? Está valendo? Pode dar tchau? Acabou? Acabou? Queria agradecer o pessoal da transmissão. Obrigado.